Muito boa tarde, noite, internautas que nos assistem e nos assistirão daqui para frente. Estamos nessa live hoje em comemoração aos 10 anos da reincorporação da Refap ao sistema Petrobras. Uma história que se constrói em cima de toda uma estrutura de uma empresa que tem início na década de 60, com Leonel Brizola, né, para instalar uma refinaria no Rio Grande do Sul, e que no final da década de 90, durante os governos de Fernando Henrique Cardoso, com um objetivo claro de iniciar um processo de privatização na Petrobras, né, ele procura fazer um processo de venda de uma parcela da Petrobras. Nesse formato, ele acaba por fazer uma negociação com uma empresa espanhola, a Repsol, e coloca na negociação 30% das ações de uma nova empresa constituída a partir de uma subsidiária da Petrobras, né? E essa subsidiária passa a existir no início dos anos 2000, no final dos anos 2000, né? E durante esse período, o objetivo do governo Henrique era de tocar o processo e buscar privatizar o sistema Petrobras como um todo. No entanto, a mobilização popular junto aos políticos, junto à população, fez com que o processo restringido, fosse dificultado, e em 2002 a mudança de governo, né, com a eleição de um governo progressista pensando no futuro do país, os tempos mudaram, né, e a Refap, durante esse período de 2002 até a recompra das ações dos 30% da Refap, ela acabou se reorganizando, né, com o objetivo inicial da formação dessa empresa, ela se tornar uma estrutura individualizada, separada do sistema Petrobras, e que tomasse a forma de uma nova empresa. No entanto, a gestão da Petrobras acabou durante o período de 2002 a 2010, né, se reestruturando, né, mudando a sua perspectiva em relação ao mercado internacional do petróleo, e no meio da década, a empresa descobriu o pré-sal, consolidou os estudos feitos sobre o pré-sal, e aí mudou-se completamente o parâmetro de estrutura da empresa. Em 2008, com a crise do petróleo, né, a crise que tivemos no setor de petróleo, o petróleo foi a $140, e aí, a fim de atender um mercado interno, a Petrobras usou da sua estrutura, apesar dos interesses da sócia na Refap de querer parar a produção de derivados no Rio Grande do Sul, a Petrobras bancou a manutenção da Refap funcionando durante o período da crise. E, durante esse processo, a mudança da legislação ambiental provocou grandes mudanças na refinaria e na Petrobras como um todo, né? Entre a crise de 2008 e 2010, a Petrobras se obrigou a adequar o seu parque de refino para atender a legislação ambiental. E a Repsol, durante esse período, demonstrou desinteresse em fazer os investimentos necessários. Então, no final do governo Lula, no ano de 2010, após a eleição, né, no dia 13 de dezembro de 2010, a Petrobras, numa negociação com a Repsol, buscou, então, a recompra dos 30% e a reincorporação da Refap ao sistema Petrobras. Então, o nosso objetivo hoje é fazer uma discussão, um debate, né, principalmente com as pessoas que mais estiveram à frente e que puderam enfrentar os momentos da história. Nosso objetivo era ter aqui a representação do PDT, que era o partido originário de Leonel Brizola, da época
na constituição da refinaria, e também os governadores que estavam no governo, tanto na privatização em 2000, como na retomada em 2010. Então, nossa live hoje ela vai ficar sobre a coordenação do Juremir Machado da Silva, né, que vai ser o mediador desse debate e apresentará os nossos convidados para este grande debate que a gente vai fazer, essa grande conversa que a gente vai fazer sobre a retomada da Refap para o sistema Petrobras e o que isso impactará no processo de ataque agora que o governo federal está fazendo para a privatização do sistema Petrobras como um todo. Então, agradeço aqui o companheiro Alex que está organizando e passo a palavra para o Juremir, que vai ser o nosso mediador. Olá, é um grande prazer estar neste debate, nesta mesa. Quero agradecer ao Fernando Maia pelo convite, poder estar aqui neste momento importante da história da Refap. E vamos, então, apresentar os convidados, que não podem ser mais importantes e importantes na própria história da Refap. Teremos os ex-governadores Tarso Genro e Olívio Dutra, depois falaremos mais da importância deles nesse processo. Teremos também os deputados federal Elvino Bongás, que é o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Petrobras, e também o Pepe Vargas, que é o coordenador da Frente Parlamentar Estadual. Teríamos também o ex-governador Alceu Colares, importantíssimo, porque toda a história da Petrobras está ligada ao trabalhismo no Brasil, e a Refap leva o nome de Alberto Pasqualini, que todos conhecem como grande ideólogo do trabalhismo. Eu mesmo, volta e meia, releio seus textos sobre justiça social, ele que foi um defensor de um sistema solidário, de dignidade existencial, de uma relação capital-trabalho mais adequada e igualitária, e que foi um grande pensador do trabalhismo, concorreu 2 vezes ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, infelizmente não se elegeu, mas foi senador e foi o relator, não é, do processo de criação da Petrobras no Senado. Tudo isso dá uma dimensão da importância do trabalhismo nesta história, e tem até mesmo uma placa em homenagem, uma placa que cita Alceu Colares quando da ampliação. Está aí a placa que, em 1994, no governo Itamar Franco, diz que quando da ampliação da refinaria Alberto Pasqualini, inaugurada por Sua Excelência, o senhor presidente da República, Itamar Franco, com a presença do governador do estado do Rio Grande do Sul, Alceu Colares, e do ministro das Minas e Energias, José Israel Vargas, e do presidente da Petrobras, Joel Mendes Renault. Então, isso mostra também aí a participação, presença, o papel do ex-governador Alceu Colares. Falando nisso, vamos fazer o seguinte, vamos começar com 2 breves vídeos de importantes políticos gaúchos que também se referem ao assunto, o que já vai pavimentando o caminho para a entrada dos nossos convidados. Então, vamos rodar, Alex, o vídeo, depoimento do ex-deputado federal do PCdoB, Raul Carrion. Amiga, sou Raul Carrion, ex-deputado do PCdoB no Rio Grande do Sul. Quero manifestar minha indignação pelo crime de lesa pátria cometido por Bolsonaro contra o patrimônio nacional. Ao privatizar a Refap e outras 7 refinarias, procura inviabilizar a Petrobras e preparar sua privatização total na contramão do que ocorre em todo o mundo, onde os estados nacionais detêm 90% das reservas de petróleo e 75% de sua produção, do poço ao posto. Como disse o general patriota Horta Barbosa, em 1947, durante a campanha O Petróleo é Nosso. Petróleo é base da economia e da defesa militar de um país. Só o Estado tem qualidade para explorá-lo em nome e no interesse
dos mais altos ideais de um povo. Por que os grandes monopólios nacionais e internacionais não criam seus próprios campos de produção e refinarias e querem apossar-se da Petrobras? Porque são parasitas que vivem de sugar as riquezas e o trabalho dos outros. É preciso mobilizar o sentimento patriótico do povo brasileiro para deter os silvérios dos reis de hoje, exterminadores do futuro. Muito bem, esse é o Raul Carrion, conhecido de todos, de ampla atuação política no Rio Grande do Sul. Vamos ouvir também o Pedro Ruas, vereador pelo PSOL, já foi deputado estadual pelo PSOL, e é um homem de alma trabalhista, né? Tem um acento, uma ênfase trabalhista na alma do Pedro Ruas. Eu digo isso porque gosto muito do Pedro Ruas, sou amigo do Pedro Ruas, e acho que todos pensam que ele tem também essa alma trabalhista. Vamos ouvi-lo. Meu nome é Pedro Ruas, eu fiquei muito honrado com esse convite para participar desse evento e, ao mesmo tempo, muito preocupado com o que está por acontecer. Nós sabemos que a ideia do governo federal é uma ideia de privatizar, de vender toda a Petrobras, e aqui começa com essa privatização da Refap, que é um verdadeiro assinte ao povo brasileiro e ao povo gaúcho, particularmente. A Refap, que começou ali com uma doação, uma desapropriação de uma fazenda e uma doação para a Petrobras realizar ali uma indústria de refino de petróleo feita pelo governador Leonel Brizola, obviamente durante a sua gestão. Eu tive a oportunidade de conhecer, claro, de conhecer muito antes a Refap, mas de quando o Brizola foi a primeira vez nos anos 90 a Refap acompanhá-lo, a refinaria Alberto Pasqualini. E a gente fica alarmado com isso, né? Uma situação terrível, e me assusta muito que não exista uma mobilização popular contra isso, porque isso é contra os interesses nacionais, por óbvio, né? Atinge duramente o Rio Grande do Sul e atinge de forma direta e definitiva duas cidades importantes nossas, uma grande e uma pequena, Canoas e Esteio. E os prefeitos também não se mobilizam. Então é uma situação que incomoda bastante. A falta de organização, a falta de conscientização e, portanto, a falta de mobilização contra essas medidas. O que fico alegre é com essa live, ainda mais sabendo da participação de 3 ex-grandes governadores nossos, Olívio Dutra, Tarso Genro, Alceu Colares. Fico muito feliz que essas figuras ilustres, das quais eu tenho a honra de ser amigo dos 3, possam organizar e chamar pessoas, né, com o seu prestígio pessoal, com a história individual de lutas de cada um, a organizar-se, a também conscientizar-se e a também mobilizar-se nesse sentido. Um abraço a todas, a todos, e obrigado pela oportunidade. E ótima live aí. Valeu. Pena que não vamos ter o ex-governador Alceu Colares, que já está com uma idade bastante avançada, neste momento não se considerou em condições de participar, mas teremos em mente a presença sempre espirituosa de Alceu Colares. O Fernando, o Pedro, o Raul já situaram o problema, e antes, então, de entrar nessa conversa com os ex-governadores Tarso Genro e Olívio Dutra, vamos ouvir o deputado federal Elvino Bongás, coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Petrobras. Elvino Bongás, boa noite. Boa noite, Júlio Mir, boa noite a todos os colegas desse painel, principalmente o Olívio Dutra, o Tarso Genro, o Pepe Vargas e ao pessoal do Sindipetro. Acho que nós precisamos deixar nossos amigos da FUP do Rio Grande do Sul, né, ao Maia, ao Dari, a Miriam, ao Alex, enfim, sinto-se todos saudados por fazerem essa rememorização, né, desse teatro tão importante que foi a reincorporação, vamos assim, a restatização, de certa forma, né, feita pela Petrobras em relação à parte que a Repsol tinha dentro da refinaria Alberto Pasqualini. Então, é um desafio nós participar, saudar também o
o Carrião, que participou, Ruas, enfim, todos vocês que estão nos acompanhando também. É muito engraçado, né, nós termos uma política desde o dia, a primeira medida do Temer foi um decreto de desinvestimento no Brasil, das nossas empresas. O processo de privatização, ele acompanha exatamente essa ideia do Estado brasileiro. Imagina, criar uma ideia de desinvestimento, em vez de ter uma política de investimento, desinvestimento. Bom, a partir daí, todas as regras foram criadas e o governo se joga por inteiro numa regra de ajuste fiscal, de privatizações, né, e de alinhamento com as empresas de fora do país para realmente fazer um entreguismo aqui internamente. A nossa grande preocupação nesse momento pela nossa frente em nível nacional, e aí nós já fizemos atividades conjuntas, né, com a FUP, com o Sindipetro, que eu quero mais uma vez parabenizar, com o deputado Pepe Vargas. Nós fomos no governador atual, no Eduardo Leite, na Assembleia Legislativa, para que se constitua um levante do Rio Grande do Sul. E aqui estão os nossos governadores, eu sei que tanto o Tarso, tanto o Olívio Dutra, ou tanto o nosso querido Colares, fariam isso, defender, não, a Refap é dos gaúchos, ela é pública, ela vai ter que ficar pública no Rio Grande do Sul, e nós não ouvimos uma voz sequer do governador chamando, isso é sempre a minha tese, o governador deveria chamar todas as entidades do Rio Grande do Sul para dizer, Refap fica, Petrobras fica pública no estado do Rio Grande do Sul. Então, o nosso esforço em nível nacional é exatamente fazer essa luta, desmistificando essa lógica do desinvestimento da privatização, e, infelizmente, no Supremo Tribunal Federal, nós também tivemos uma interpretação infeliz que permite o esquartejamento, porque a interpretação é que podem as subsidiárias serem privatizadas sem sequer autorização do Parlamento Federal, do Congresso Nacional. Isso é um desrespeito direto, essa interpretação que infelizmente vige, e que nós também contestamos e deve fazer parte dessa luta, né, para a gente ter outra interpretação sobre isso, porque o povo também precisa ser consultado, como nós fizemos nos temas das redes estaduais, aqui das nossas companhias, que mais uma vez, com a votação de hoje, da lei que votamos há pouco, e eu votei contra, da renegociação das dívidas do Estado do Rio Grande do Sul, que vai exigir do Estado que coloque a privatização, né, a alienação de bens para poder obter a renegociação da dívida, além do ajuste em relação ao serviço do teto de gastos dos servidores. Eu votei contra há pouco, né, nesta votação em Brasília. Então, eu queria exatamente dizer isso, que essa luta é muito importante, nós fazermos essa memória hoje, para juntar com a luta no Estado da defesa da Refap, e que isso dê caldo para que a gente, em nível nacional, possa reverter o que em 2021 vai ser a continuidade, como já foi anunciado pelo governo entreguista, do Bolsonaro, a privatização. E, por último, eu queria só dar 2 dados agora, de como o serviço público é importante. Todos vocês acompanharam o que aconteceu no Amapá, o apagão do Amapá, de uma empresa privada. Quem foi dar luz no Amapá? Uma empresa pública. Agora, nós temos a disputa da vacina. Quem vai salvar as vacinas e vai estar alimentando, inclusive, a disputa do Dória, usando o Butantan público. Então, eu só estou dando esses 2 exemplos, poderia ter tantos outros, né, que mostram exatamente quando tem a presença do público contra esse discurso entreguista, falacioso, né, da privatização como isso sendo a solução. Então, acho que essa memória hoje que vocês fazem, ela deve ser exatamente o reforço desse chamado e da consciência, da mobilização, para a gente não estar entregando essas empresas para que tenha serviços de qualidade, preços em condições boas, né, para o consumidor, e não preços, né, exagerados, como com certeza vai acontecer com essas privatizações. Então, Juramir, da minha primeira manifestação é essa, é uma honra também estar com vocês e desafiado para continuar nesta mobilização contra esse entreguismo. Obrigado, Elvino Bongás. Nós já estamos também colocando aí na tela, para quem está acompanhando a live, as mensagens que estão entrando. Já entrou uma mensagem aí, inclusive, do Raul Carrion, e também quero citar aqui a participação na live da Miriam Cabreira, da direção,
do sindicato. Daqui a pouquinho, Alex, mostra aí a Miriam, coloca a Miriam na tela também. Oi, Miriam, tudo certo? É isso aí, boa tarde, então, boa noite a todos e todas que nos acompanham nessa live que a gente está promovendo, e o nosso objetivo é relembrar as lutas passadas e nos preparar, então, para as lutas que vêm aí, conforme o Elvino falou que está, né, em tramitação aí. Por isso a nossa campanha, inclusive, Petrobras fica no RS, que várias vezes vai aparecer aqui, eu tenho certeza, na tela da nossa live. Então é isso, uma saudação inicial e vamos chamar os nossos convidados principais aí. Vamos lá, daqui a pouquinho, Tarso Genro aqui de Porto Alegre e Olívio Dutra lá de São Luís Gonzaga, saindo da Bainha para falar desse assunto. Mas antes, o deputado Pepe Vargas, que é o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Petrobras, aqui no Rio Grande do Sul. Pepe Vargas, boa noite. Boa noite, Juremir. Boa noite ao Maia e à Miriam, que representam aqui os trabalhadores da Petrobras, do sindicato. Uma saudação especial aos nossos governadores Olívio Dutra e Tarso Genro. Também saúdo o Elvino Bongás, que coordena a Frente Parlamentar no Congresso Nacional. Imaginemos o desenvolvimento do Rio Grande do Sul sem a instalação da Refap há décadas atrás. Dizer, a Refap, as estruturas da Petrobras são instaladas aqui no nosso estado, são vitais para o desenvolvimento econômico e social do nosso estado. E a privatização dessas estruturas representa, em última instância, a saída definitiva da Petrobras do território gaúcho. Como já foi dito aqui, o desmonte da Petrobras representa um crime contra a soberania nacional. Não responde aos interesses nacionais do desenvolvimento do nosso país. Responde aos interesses estratégicos de nações com intenções imperialistas e das suas indústrias petroleiras, no sentido de dominar esse mercado a nível internacional. Os próprios materiais promocionais que a Petrobras lançou nessa sua intenção de venda aqui da Refap, das estruturas da Petrobras, admite que trata-se de um mercado protegido. Ora, o que é um mercado protegido? É um monopólio. Consequentemente, o que está sendo colocado aqui é a troca de um monopólio estatal público por um monopólio privado, com gravíssimas consequências para o desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Teremos uma perda de competitividade da nossa economia, por aumento de custos dos derivados de petróleo, combustíveis e também os insumos para a indústria petroquímica. Teremos uma perda de receita considerável para os municípios onde estão instaladas as estruturas da Petrobras, seja os municípios que recebem royalties, seja o município de Canoas, com uma grave perda de arrecadação de ICMS, porque com uma refinaria que não faz parte da Petrobras, o valor adicionado da refinaria vai cair sobremaneira, com uma queda brutal no ICMS do município de Canoas. E é por estas razões que nós constituímos na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul a Frente Parlamentar em Defesa da Petrobras no Estado do Rio Grande do Sul. Queremos que a Petrobras fique no Estado do Rio Grande do Sul. E como o Bongás colocou, além de nós já termos levado, junto com o Sindicato dos Petroleiros, com deputados federais, deputados estaduais, também convocamos prefeitos e levamos um dossiê ao governador do estado, colocando todas as consequências que o estado do Rio Grande do Sul tem com a perda da Petrobras pública, da refinaria Alberto Pasqualini pública e das demais estruturas. E o governador, ele não só se omitiu, como até o presente momento não se manifestou de forma alguma. É mais do que uma omissão. Esta ausência de ações do governo do estado reflete uma cumplicidade com esse processo, porque na prática também o governador pretende privatizar estruturas importantes para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, como é o caso da CE, da Sulgás, da CRM e outras estruturas públicas que o governador Eduardo Leite pretende privatizar. Então, nós continuaremos nessa mobilização
para denunciar ao povo do Rio Grande tudo o que está acontecendo, na esperança de que a gente possa mobilizar a sociedade gaúcha, os prefeitos que assumirão agora dia 1º de janeiro. Teremos que fazer um novo périplo por essas prefeituras, como fizemos no ano de 2019, para tentarmos mobilizar a sociedade em defesa da Petrobras no estado do Rio Grande do Sul. Fica a Refap, fica a Petrobras, é a nossa luta. Muito obrigado, então, ao deputado Pepe Vargas, e vamos aos nossos ex-governadores, que têm uma relação direta com os acontecimentos relativos à Refap. Vamos pela ordem cronológica, né? Porque, como o Olívio foi governador primeiro, e foi também no governo dele que aconteceu aquela privatização de 30% da Refap. O que se pode resgatar e se lembrar é que certamente aconteceu uma perda grande para o Rio Grande do Sul na época, e seria importante que o governador Olívio Dutra pudesse relembrar, contar para nós o que aconteceu naquele momento, como foi esse processo. Governador Olívio Dutra, boa noite. Está ali retomando a conexão. Está nos ouvindo bem, governador? Sim, perfeitamente. Boa noite. Boa noite a todas. Eu incluí todas aí, porque está aí a companheira Miriam. Alô? Fugiu aqui no meu... tá bueno. Então, boa noite a todos e todos vocês, em especial aos companheiros Raul Tarso, companheiro que foi também prefeito, governador, ministro, o Elvino Bocas, o Pedro Rua, o Raul Carrion, o companheiro Pepe Vargas, que foi nosso presidente estadual do PT, na licitação passada, deputado federal, e está no meio desse redemoinho, lutando pela manutenção das empresas públicas, de especial estratégicas, como a Petrobras, sob o controle efetivamente público. Então, eu penso que por trás desse processo de privatização, que vem de longe, e no caso da Petrobras, se acentuou com o governo do professor Fernando Henrique Cardoso, está a ideia do papel do Estado. O Estado serve para o quê e serve para quem? E a minha visão sobre o Estado é que o Estado primeiro, uma construção política, civilizatória, mas não é perfeita. E é fundamental que o Estado, essa construção política, que acabou com o baronato, com o domínio pessoal do grupo, enfim, uma série de coisas que faziam as coisas funcionarem segundo interesses momentâneos, passageiros, que tem mais força, que tem mais poder, tem mais influência. O Estado, então, é uma construção democrática, mas a gente precisa ter realmente essa qualidade, ser Estado democrático e de direito. Então, não é propriedade do governante, dos seus partidários, dos seus amigos, dos seus familiares, dos grupos mais importantes economicamente, influentes na mídia, enfim. O Estado, para funcionar bem e no interesse efetivamente público, se não de todos ao mesmo tempo, mas da maioria necessariamente, tem que estar sob controle público e funcionar bem, com eficácia, com transparência, com diligência. Então, o povo tem que ser sujeito da política, não pode ser a massa de manobra, o rebanho que é tangido para lá, para cá. Então, há aí uma visão do que é o Estado e também do que é a política. Então, a visão que está predominando é que o Estado tem que estar sob controle privado, e dos mais sabidos, ou pretensamente sabidos, dos mais ricos, que se deram melhor na vida, ganhando dinheiro, que fundamento, que princípios, não se discute isso. O Estado, nessa visão, é uma empresa, tem que funcionar de forma fria, pragmática, como
se não tivesse o ser humano fosse uma peça, uma engrenagem, ou um número numa estatística. E o Estado é mais que isso, muito mais. Ele tem uma construção do ser humano, não uma construção divina, não, é uma construção política, então tem que estar em permanente aperfeiçoamento. E isso significa que o povo tem que ser sujeito e não objeto da política para que o Estado funcione bem e melhor, não para alguns ou para poucos. Ora, quando se privatiza empresas importantes, de interesse público, efetivamente, serviços fundamentais, na área do próprio transporte coletivo, da saúde pública, da infraestrutura, né? Até mesmo de estradas, ferrovias, hidrovias, né? Aerovias, né? Tudo isso é uma tentativa de reduzir o Estado para a maioria do seu povo e ampliar, né, os negócios, os interesses privados. O Estado diminui para a maioria do povo e o Estado, né, se torna cada vez maior e até máximo para os interesses privados, particulares e até pessoais. Então, era privatizar empresas estratégicas na área da energia elétrica, na área, né, do petróleo. A Petrobras estão tentando, né, atingir a Petrobras, né, no final desse processo. Começa pelas beiradas, né? Pelas beiradas, não, as concessionárias e tal, e tem apoio, inclusive, à área do judiciário. A decisão mais recente do judiciário dizer que as concessionárias podem ser vendidas sem precisar consultar o Congresso Nacional, não é evidente uma conformação do setor do judiciário, a ideia, né, do Estado, empresa do Estado, sob controle privado e não sob controle efetivamente público. Agora, nós que defendemos também o Estado sob controle público, não podemos achar, não, sob controle público e pronto, não. O Estado tem que ser eficiente nas suas atividades fundamentais, né? Além de outras que ele tem que estimular enquanto não tiver um setor capaz de levar serviços importantes para a população com qualidade. O Estado tem que estar efetivamente assumindo, não abrindo mão da sua responsabilidade. Mas tem áreas e setores que não têm essa de, não, vamos repartir com o setor privado e tal. Não, tem áreas que são fundamentais de interesse, inclusive, da soberania nacional, né? No mundo inteiro tem jogos políticos, tem interesses poderosíssimos. 500 grandes empresas no mundo detêm mais de 80% do dinheiro, da economia no mundo. Então, elas estabilizam o que interessa para elas, naquela região, desestabilizam o governo, criam instrumentos para intervir, desconstituir, enfim, né? As políticas mais, digamos, mais direcionadas a qualificar a ação do Estado na educação, na saúde, no saneamento básico, na moradia, na ciência, na tecnologia, na pesquisa. Tudo isso, não é, passa, não, a ser coisa que tem que ser repassada para os grupos privados e esses querem ganhar o máximo, no menor espaço de tempo, né? O petróleo é uma riqueza que não é infinita. Então, todos eles sabem que um dia essa riqueza vai findar. Então, antes disso acontecer, eles já querem se assenhorar do máximo das fontes dessa riqueza. Não tem que estar nas mãos dos Estados nacionais, tem que estar na mão do controle desses grupos para ele poder, antes que se esgote essa riqueza, ganhar o máximo e concentrar também o máximo de riqueza e poder. Então, essa é uma luta seríssima, não é só uma luta no município, evidente, Rio Grande, outras, como no Brasil, vão sofrer enormemente com esse negócio de privatização. Não é das concessionárias, aqui no caso da Alberto Pasqualino, sem dúvida nenhuma, mas é uma luta maior, uma luta em defesa do Estado democrático e de direitos sob controle público, e não sob controle privado, particular ou pessoal de ninguém. Governador Olívio Dutra, vamos colocar também o governador Tarso Genro nessa nossa roda de conversa. Tarso Genro, boa noite. Boa noite,
Juremir, boa noite, Miriam, querido presidente Maia, Pepe Vargas, aproveitando a oportunidade para cumprimentá-lo pela brilhante votação que ele fez na cidade de Caxias. O meu abraço muito fraterno ao meu querido Bongás, Ruas, Carrion, Juremir. Um abraço muito especial ao nosso companheiro Olívio Dutra, que tem um significado extraordinário para a política aqui no Estado e para as lutas de afirmação de um projeto de soberania nacional e popular que nós temos que retomar. Tarso Genro, deixa eu lhe perguntar, quando aconteceu no seu governo a reestatização da REFAP, o que isso significou para o Estado e qual pode ser a consequência agora de se ter a Petrobras saindo do Rio Grande do Sul? Significou, em primeiro lugar, que o Rio Grande do Sul, uma das cidades mais importantes do Sul, do Mercosul, retomou uma posição geopolítica e geoeconômica fundamental dentro de um processo político dirigido pelo governo federal, que era de fortalecimento dessas relações aqui, onde o nosso país, e, portanto, no caso concreto, o nosso Estado e Porto Alegre, readquiriam uma importância fundamental nessa articulação, né, geoeconômica e geopolítica que está na base da concepção do Mercosul. Teve um significado extremamente importante nas relações políticas do Estado, porque todos nós sabemos que uma estatal desenvolve as suas políticas, pelo menos deve desenvolver as suas políticas, que vão no sentido de contemplar o interesse da totalidade, da malha produtiva, da qualificação das relações de trabalho, aumento, portanto, do consumo da classe trabalhadora numa região e também uma arrecadação, né, para o próprio Estado e para as cidades. Então, foi uma notícia extraordinária que nós jamais esperaríamos que fosse reverter de forma tão calhorda, de forma tão atravessada, de forma tão brutalizada como isso que aconteceu depois, né, quando foi retomado o processo de privatização. É um processo de dominação internacional que, por mando do capital financeiro, exige a destruição das funções públicas do Estado e, portanto, a sua malha produtiva, e que incide sobre um bem natural, né, que provavelmente se esgote daqui a 50 anos, né, que é a exploração de energia fóssil, mas que, enquanto assim não for, né, é um elemento de sustentação fundamental para o Estado moderno, para o Estado democrático de direito, afirmarem a sua soberania interna e externa. E é isso que está sendo destruído aqui no Brasil de maneira no atacado, né, considerando que naquele momento era uma destruição no varejo. É lamentável e deve estar na nossa agenda política para o próximo período o reforçamento da Petrobras e, novamente, a reestatização, né, da maioria das ações da REFAP para servir a ideia de soberania nacional, progresso e justiça social. Agora, governador Tarso Genro, o que afeta principalmente, evidentemente que afeta a vida de funcionários da REFAP, afeta a vida de seus familiares, agora também é plausível pensar que afeta a economia de Canoas e a economia do Rio Grande do Sul. O orçamento do Estado do Rio Grande do Sul é muito afetado por essa privatização? É afetado, né? Não é de graça que a crise vem se aprofundando aqui no Rio Grande do Sul de maneira dramática, né? À medida que o Estado passa a emagrecer e passa a ter impotência para desenvolver as suas funções públicas, à medida que o Estado regional e o Estado nacional, né, abdicam de ter balizas econômicas para conduzir o desenvolvimento e distribuí-lo de maneira social no território, isso gera um enfraquecimento da economia local. E é tudo que se tem feito, né, aqui no Rio Grande do Sul, depois que acabaram os ciclos dos governos democráticos populares aqui no Estado, né, que nós e o PDT, e aqui meu abraço ao querido Pedro Ruas,
que nós e o PDT fomos responsáveis nesse período posterior da Constituição de 88. Então, há hoje, né, um esvaziamento das funções públicas do Estado que corresponde a um esvaziamento da sua capacidade financeira e da sua capacidade regulatória na economia. Tá? Porque como é que o Estado interfere na economia? Três fundamentos: através do controle da taxa de juros, que é feito pela União Federal e pelo Banco Central, pelas encomendas que o Estado faz ao setor privado, quando ele encomenda, né, quer fazer uma ponte, ele encomenda uma ponte, faz uma licitação. E o terceiro momento é através da alocação de recursos públicos em empresas públicas que vão exercer uma capacidade organizatória e regulatória num determinado setor. E é isso que está acontecendo negativamente aqui no Brasil hoje, né, do qual a Refap é apenas um exemplo concreto aqui do nosso Estado. Vamos aproveitar também, vou propor aqui algo que não está no roteiro, mas podemos improvisar um pouco. O improviso é sempre bom. O jazz, que o governador Tarso Genro gosta muito, cheio de improvisações. Então, Miriam e Fernando Maio, dá uma pergunta aí para os ex-governadores, vocês que vivem o dia a dia dessa luta contra a privatização e que conhecem detalhes dessa história que precisam ser colocados a público. Fernando, Miriam. Bem, então, uma das coisas importantes, né, e que nos faz querer fazer essa live e comemorar que a Refap tenha voltado a ser 100% Petrobras, foi para garantir os investimentos na própria Refap, né? Lá em 2014, mudou, então, a legislação dos combustíveis, de modo que os combustíveis teriam que ser limpos, né, com baixo teor de enxofre, e a Repsol não queria fazer esses investimentos. Então, esse foi um dos motivos pelo qual a Petrobras comprou novamente aqueles 30% da Repsol, porque senão a Refap corria o risco de ficar obsoleta, né, e não atendendo aí a nova legislação ambiental. Deste modo, então, a Petrobras recomprou e fez os investimentos, né? Então, hoje nós temos plantas modernas, então a Refap foi ampliada novamente, né, porque no início da live a gente mostrou lá a unidade 50 foi em 94, em 2006 tivemos o craqueamento e o POC, mais um HDT, que é tratamento de diesel, e em 2014 outro HDT para tratamento de diesel e um HDS para tratamento de gasolina, né? Então, para a população gaúcha, né, para a população brasileira não ficar respirando ar poluído com enxofre. Então, essa importância da gente ter uma empresa pública, uma empresa que se preocupa, que garante os investimentos. E essa preocupação que a gente tem agora nesse novo cenário, né, com a Petrobras indo embora do Rio Grande do Sul, porque a venda da Petrobras e dos dutos e terminais, né, a venda da Refap, dos dutos e terminais, é a maior parte da parcela da Petrobras aqui no Rio Grande do Sul. Então, gostaria de fazer esse link, né, com o passado, né, a garantia dos investimentos no passado e o futuro que nós temos, né, inclusive nós vivemos um período de empregos no polo naval e agora as plataformas estão sendo feitas na China, né? Então, a importância da gente ter a Petrobras como a propulsora do desenvolvimento no nosso país e aqui, em especial, no nosso estado. Governador Olívio Dutra, tem espaço para ação política nesse momento, no sentido de tentar salvar a Refap? Ou estamos, de certo modo, num momento de apatia em que a ação política não dá os frutos necessários? Não, de cima para baixo só vem privatização, né? A exacerbação do Estado do mínimo com a maioria da população e máximo para os interesses privados. Então, de cima nós não podemos esperar alguma coisa ou nos iludir, mas a sociedade, os movimentos sociais, estamos aí, o sindicato mostrando, né, vigor, né, capacidade de enfrentar o problema,
debulhá-lo, inclusive tecnicamente, economicamente e politicamente. Há movimentos os mais variados, né, nas comunidades, nos municípios, evidentemente que muito ilhados. Então, é por isso que tem que ter uma campanha que articule isso, porque é uma questão democrática, não uma questão localizada, específica, eleitoral, passageira. É uma questão seríssima, né? A quem deve servir o Estado? Como deve funcionar o Estado para atender o interesse público, efetivamente, né? Os interesses sociais da maioria do nosso povo, reduzindo desigualdades, injustiças, né? Distribuindo melhor a renda e aproveitando melhor a riqueza do nosso solo, subsolo. Como isso deve acontecer? Isso tem que ser uma coisa, né, debatida em todas as entidades, centros, sindicatos, associações, entidades empresariais, né, as entidades dos municípios. Então, eu vejo que há um fermento, né, que precisa, evidentemente, ter, né, mais força ainda, capaz de, né, se espraiar mais, né, produzir bem as coisas, e tem que ter fogo aí de baixo para cima, né, para as coisas voltarem a ter, né, um sentido que coloque o Estado como um processo realmente civilizatório e não de uma máquina que tem que ser ajeitada segundo os interesses privados dos grandes grupos internacionais associados com os grupos aqui internos, não é, que produzem pouco. Né? Vamos produzir milhares de empregos. Bom, que bom, que nós todos queremos. Mas o que está acontecendo é o contrário. Não é flexibilização das leis trabalhistas, terceirização, as pessoas não têm previdência assegurada, o salário inclusive, né, parcelado, a redução do salário é contínua, o crescimento dos custos para sobreviver dignamente não continua. Então, o Estado não está funcionando no interesse efetivamente público, no interesse social, numa visão que o mundo pode ser justo, igualitário, que nós podemos ter um desenvolvimento que respeita a natureza, a vida, né? E, olha, então, para isso, é preciso, sim, ter campanhas. Está certo o Sindipetro, estamos certos os setores. Não é só... Eu estou vendo aqui, nós estamos no PT aqui, né? Os companheiros todos nós do PT, ou do campo de centro-esquerda, né? O Alceu Colares, não é? O Pedro Ruas, né? Lembrar uma figura como também do Alberto Pasqualini, um trabalhista social, tudo isso é muito importante. Mas também tem outras áreas da sociedade gaúcha brasileira que também tem interesses de que não é uma empresa como a Petrobras e as suas subsidiárias não sejam desvalorizadas ou retalhadas, esquartejadas e privatizadas. Tem setores empresariais que não precisam ser do PT ou dos partidos do campo democrático, socialista, etc., né, que têm interesses concretos ligados, né, com a possibilidade dessas empresas e da refinaria Alberto Pasqualini, a Refap, ser controlada pelo interesse público efetivo da nação e respeitando aqui no Pacto Federativo os interesses do Estado, do Estado Federado e seus municípios. Então, não é só o interesse de Canoas, não é só de Osório, de Rio Grande, né, e outros locais onde há em estruturas, né, da Petrobras. É fundamental que nós possamos ter uma campanha que não é só dos trabalhadores da Petrobras, né? É da sociedade em geral. A energia, o gás, né? O preço do transporte coletivo, rodoviário, até mesmo ferroviário, o funcionamento das usinas e termoelétricas, tudo isso tem a ver com o fornecimento, né, do petróleo, a sua transformação para gerar, né, a energia que nós precisamos para tantas outras atividades. E é uma energia perecível, sem dúvida nenhuma. Então, nós também temos que nos preparar para uma situação em que o petróleo vai ser cada vez mais escasso.
Agora está surgindo uma guerra praticamente por água no mundo. Né? Então, a guerra que é pelo petróleo, que está se concentrando em determinadas regiões geológicas do mundo, né? Leva a que os países, né, das grandes estruturas econômicas, financeiras, militares, não é, procurem ter controle sobre essas regiões, sobre esses países, sobre esses governos. Se demora, vai ser sob controle sobre as águas. Não é? Porque tem também essa coisa sobre, não é, a Amazônia. Né? Tem um problema sério que nós temos que preservar, nós temos que garantir que a natureza, né, possa nos oferecer tantas coisas boas numa relação holística com ela, e não a serviço, né, do dinheiro, do capital. Né? Eu sou favorável a uma espécie de desprogresso. Desprogresso, não é esse progresso, não é, do dinheiro, né, da coisa, da matéria, da mercadoria. Né? Tem que ter um progresso diferente, um desprogresso da mercadoria, do dinheiro, do capital, e um progresso que valorize o ser humano, as relações afetivas, a democracia, a cultura, não é? o intercâmbio, né? As relações afetivas, o final de fronteiras que, não é, que toda hora estão colocando obstáculos para as pessoas se relacionarem, né? Conviverem, viverem. E eu penso, eu fui um governador, é bom lembrar um pouquinho isso, né? O Fernando Henrique Cardoso era o presidente da República, né? E estava se iniciando o processo de privatização, a chamada né? Privataria tucana. Lembro bem das lutas que tivemos com os companheiros do Sindipetro. Às vezes eu passo ali pela frente da Refap e lembro que tem um jardim ali na frente, nós plantamos uma árvore ali. E tu sabe que a árvore cresceu, frutificou, tomara que não tenha cortado a árvore. Né? Você demora, porque quem privatiza é também contra a natureza, né? A natureza do Estado democrático, é a natureza biológica também, da vida. Então, nós temos sim, Juremir, né, esperanças. Temos sim esperanças. Né? E não é sonho, né? É porque eu sinto que tem tantos locais, né, tantas situações as mais variadas, não é? Primeiro, uma semeadura que foi plantada, veio inso na lavoura, é preciso saber, não é? Retirar o inso, cultivar melhor, estender a área plantada, né? Melhorar a natureza da semente, mais braços para fazer esse plantio e não só pensar na colheita imediata. Semente colher bem lá mais tarde para muito mais gente. Né? Mas o Estado mínimo é o Estado neoliberal, é mínimo para a maioria da população e máximo para os interesses privados, e se desfazer de obrigações fundamentais da máquina pública, que não é propriedade do governante, da sua família, dos seus partidários, né? Dos seus financiadores de campanha, né? Dos figurões influentes. Não. O Estado democrático de direito, né? Tem que estar sob controle público. Né? E aí é uma chamada para todos nós. Agora, na pandemia, né? O presidente da República se acha o dono da Constituição, o dono do país, né? Depende dele, e ele acha que a pandemia, né, para ele, que foi um atleta, segundo ele, né? E não é uma gripe. Né? Perfeito, governador. Questionando como o Lula uma feita disse, né? Que a crise que nós tivemos era uma ondazinha pequena, né? Essas coisas da expressão de reduzir o impacto de fenômenos que não estão sob controle, né, pessoal ou de um momento, de uma conjuntura, eles vêm em determinada força aqui, depois se desdobram mais lá adiante. Eu acho que houve situações muito ruins que nós não trabalhamos direito. Né? Essa previsão das coisas, nós podemos fazer muitas coisas importantes, mas não previmos que tem um quadro internacional que precisa também de partes, né, e precisam ter protagonismos maiores. Essa luta, agora, meus companheiros do Sindipetro, é uma luta que não é exclusivamente de vocês são fundamentais.
quero cumprimentar vocês, Maia, a Miriam, a direção, o sindicato, mas essa luta tem que se espalhar, se estender em amplos setores, os municípios, as associações municipais, a federação dos municípios. Os municípios serão enormemente atingidos com essa privatização detalhada que está aí, e mais adiante, pior ainda, e o Estado, né? Porque o Estado se desfaz de receita. Tá? Aliás, nós temos uma política que tem uma enorme... Não é? Nós temos um outro orçamento perdido pelo Estado, né? Que é decorrente das isenções fiscais. Né? E quase outro orçamento que é decorrente das sonegações. Né? E o Estado não funciona para recuperar essas receitas. Não se atualiza, não se moderniza, não valoriza a função pública do funcionalismo público. O funcionário público não é dependente do governante, do amigo, do partidário, do pessoal influente. Tem que ser um funcionário que entre lá por concurso e se atualize permanentemente a escola, a universidade, os institutos tecnológicos, tudo isso tem que funcionar articulado para que o Estado funcione bem, não para poucos e para alguns, e não seja um empreguista. Eu cheguei lá, agora vou ajeitar a vida com os meus parentes, meus amigos, meus partidários. Não, o Estado tem que ser uma estrutura que possa atender demandas, que Fernando Olívio Dutra tem de curto prazo, possibilidade de atender, outras de médio e outras de longo prazo, e para isso também precisa ter planejamento. Isso é política. Então, no planejamento democrático, progressista, não cabe a privatização de empresas estratégicas, como é o caso da Petrobras, da área da energia elétrica, e principalmente da ciência e da tecnologia, do conhecimento. Perfeito. Eu queria pegar alguns ganchos de tudo isso que foi dito. Por exemplo, às vezes eu fico me perguntando, será que os gaúchos estão suficientemente informados sobre o que vai acontecer com a Refap? Queria até transferir essa pergunta também para o deputado Pepe Vargas. Pepe Vargas, os gaúchos estão sabendo do que está acontecendo? Estão interessados no assunto? Ou a informação não está chegando? A minha avaliação, Juremir, é que a sociedade gaúcha não está suficientemente esclarecida sobre esse fato. Tá? É um assunto que ele pouco frequenta, digamos assim, o noticiário dos grandes veículos de comunicação do Estado. O que existe é uma resistência, uma tentativa de esclarecimento por parte do Sindicato dos Petroleiros, da Federação Única dos Petroleiros, por parte de outros setores de movimentos sociais e por parte de uma parcela, não de todos, infelizmente, parlamentares, quer sejam os nossos parlamentares federais, quer sejam os nossos parlamentares estaduais. Eu acho, inclusive, acho que foi o Ruas que fez referência a que não houve uma mobilização adequada por parte das prefeituras que têm essas estruturas da Petrobras presentes. Nós chegamos a fazer reuniões com os prefeitos, com as câmaras de vereadores. A Câmara de Vereadores de Canoas, justiça seja feita, também teve uma ação importante ali. Mas eu diria, Juremir, que a sociedade não tem noção das consequências. As pessoas não sabem, por exemplo, que hoje o petróleo que chega, que é a matéria-prima, que chega na refinaria, ele chega com um preço que é abaixo do preço internacional do petróleo, porque a Refap é uma empresa dentro da estrutura da Petrobras, que fornece a matéria-prima para ela. Consequentemente, quando a Refap vende os derivados, ela tem um valor adicionado bem mais elevado. No momento em que deixará de ser uma empresa do grupo Petrobras, esse petróleo vai chegar aqui ao preço de mercado internacional. Consequentemente, o valor adicionado vai cair. E isso vai fazer com que a arrecadação de Canoas despenque lá embaixo. Quer dizer, Canoas será outra cidade depois caso seja de fato privatizada a Refap, será outra cidade. A população de Canoas, em geral, não sabe disso. Então, nós precisaríamos ampliar. Há um cerco midiático muito forte
que vai escondendo essas informações da população. Então, ainda é um número pequeno de pessoas que têm presente isso. As pessoas têm presente que a gasolina, de que o gás, enfim, vão ficar mais caros, que os próprios insumos para o setor petroquímico vão ficar mais caros, que isso tira a competitividade da nossa economia. Eu penso que as pessoas não têm presente isso. E essa grave omissão, essa cumplicidade do governador do nosso Estado, que também poderia ser uma voz em defesa dos interesses do Estado, mas não o faz. Aliás, nós já perdemos o polo naval em Rio Grande, que a Petrobras desistiu de utilizar o seu poder de compra para poder desenvolver o nosso país e voltou àquelas práticas que tinham no governo Fernando Henrique Cardoso, onde a Petrobras fazia suas compras de sondas, de navios, de plataformas, enfim, fora do território nacional. Imaginem a perda de arrecadação de ICMS, né, que o estado do Rio Grande do Sul tem, sem falar dos empregos. Imagine o que foi a cidade do Rio Grande e o que é hoje a dificuldade da cidade de Rio Grande por conta desta decisão da Petrobras de não pensar a empresa enquanto um vetor para o desenvolvimento, para fazer aquilo que Tarso e Olívio nos diziam aqui, né, de que a empresa cumpra um papel para o desenvolvimento nacional. Se o recurso que ela utiliza é finito, né, nós temos que aproveitar esse recurso que é finito para desenvolver, para agregar valor, para pensar no desenvolvimento científico, tecnológico do nosso país. Tudo isso está sendo abandonado. E a gente não ouve uma palavra sequer do governo do estado do Rio Grande do Sul fazendo a defesa disso. Porque, na realidade, é um projeto que tem essa visão, né, de transferir esses ativos públicos para grandes grupos econômicos, né, que acabam né, enriquecendo com isso, e a renda acaba indo para fora. Vamos pegar o exemplo, tenho usado esse exemplo, já que o nosso governador quer privatizar a CE Distribuidora. A CE Distribuidora, se ele privatizar, quem vai comprar, obviamente, é quem já domina o mercado, que é a CPFL, que era uma companhia pública do estado de São Paulo, que hoje é propriedade de uma estatal chinesa, e que é dona da RGE, a CPFL. Bom, a CPFL teve um lucro líquido no ano de 2018, 2019 eu não me recordo o valor agora, mas em 2018 ela teve um lucro líquido de mais de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Boa parte desse lucro líquido não foi reinvestido aqui para melhoria na energia elétrica. Boa parte desse lucro líquido foi transferido para o exterior, na forma de lucros e dividendos. Então, gerou renda e riqueza na China. A conta de luz que a gente paga, hoje gera renda e riqueza na China. E os insumos e os derivados de petróleo que nós formos utilizar no futuro, se for levado a efeito a privatização, também vão gerar renda e riqueza fora do Brasil, sequer aqui. Então, como já foi dito, é um crime contra a soberania nacional e responde única e exclusivamente aos interesses geoestratégicos, geopolíticos e econômicos, né, das grandes petroleiras internacionais e dos países que têm essa visão imperialista. Já eu tenho uma outra pergunta para o governador Tarso Genro, mas antes eu pediria ao Fernando Maia, o presidente do Sindipetros, para fazer destacar aqui como foi a greve no início do ano, como foram as ações para tentar esclarecer a população. Imagino que a população de Canoas esteja bem mais esclarecida do que a população de outras cidades do Rio Grande do Sul. Fernando Maia. Bem, Julimiro, eu acho que o desconhecimento, ele é em todos os cantos do nosso estado, né? Porque, infelizmente, se nós fizermos uma avaliação do que é noticiado, né, o que aparece nas notícias locais, né, é a questão de que a Refap está sendo vendida, como se fosse vendendo uma casa, né? Não se fala ali que é uma empresa que garante o fornecimento de gás para as famílias, não é que fornece a gasolina. E lá o ex-governador Olívio está em São Luís Gonzaga, né? São quase 500 quilômetros de distância de Porto Alegre. Como é que chega lá a gasolina com um preço muito próximo do que é aqui em Porto Alegre?
né? Quem é que garante o abastecimento? Há pouco tempo saiu uma entrevista lá no Rio de Janeiro dizendo de uma preocupação dos maiores defensores da privatização, dizendo o seguinte: a Agência Nacional de Petróleo não tem um plano para dizer como fica nas áreas em que ocorrerá um monopólio privado, o abastecimento de todos os locais a que estão referidos hoje as refinarias. Ninguém tem garantido que vai ter gasolina em São Luís Gonzaga. Né? Assim como que é um martírio de grande parte dos prefeitos, inclusive do governador, aí nós temos 2 governadores que passaram aí tentando fazer a duplicação da RS 118, né? Há pouco tempo atrás, nós tivemos uma notícia no jornal dizendo o seguinte: não tem asfalto para a RS 118. E a reclamação era: a Refap não fornece asfalto. É uma política da atual gestão da empresa. Ela, primeiro, faz uma política de preço que faz que a competição de mercado, a Refap deixe de produzir a sua capacidade máxima, né? Ela reduz a sua capacidade de produção, e como a refinaria, na sua ampliação, ela pode praticamente produzir só produtos mais nobres, né? Ela deixa de produzir o que é mais barato, o que é menos rentável. Deixou de produzir asfalto. E aí, se quiser asfalto, vai pagar mais caro. Aí ela passa a produzir. Então, assim, a nossa greve em fevereiro, ela foi muito relacionada às questões de acordo coletivo, mas nós deixamos muito claro: o processo de privatização da Petrobras, ele vem conjugado com muitas ações, dentre elas a desqualificação da força de trabalho, né, a redução do número de pessoas, a redução dos investimentos em treinamento e da qualificação dos seus trabalhadores, na redução dos benefícios, na redução de salários, né? Mas o principal foco é a questão de redução do número de pessoas, né? E aí o embate da nossa greve foi em cima de uma questão muito, vamos dizer assim, particular nossa, numa questão que a Petrobras mudou o entendimento com relação a tabelas de turno, como os trabalhadores trabalham e o direito que as pessoas têm de conviver com as suas famílias. Foi um ataque violento à categoria. E a nossa greve teve, sim, um caráter de discussão, uma questão de acordo coletivo, mas a política implementada, esses ataques que estão sendo feitos aos trabalhadores, eles sim têm o seu efeito em cima da privatização da empresa. E é importante a gente falar esse tipo de coisa, porque a imprensa que divulga a grande mídia, ela não nos dá oportunidades. Nós colocamos diversas informações para a mídia, né, para os meios de comunicação aí mais comerciais, vamos dizer assim, e eles não nos dão a possibilidade de fazer o esclarecimento. Colocam sempre um enfoque de que eles estão reclamando porque vão perder dinheiro, porque vão perder número de empregados, vão terceirizar. Não! Nós não estamos aqui, enquanto representação dos trabalhadores, apenas fazendo uma questão corporativa. Nós estamos entendendo o que a população do Rio Grande do Sul vai ser prejudicada com esse processo, porque se a atual gestão da Petrobras e a gestão anterior, que era da época do governo do Michel Temer, dizia que a Petrobras tinha que deixar de ter um monopólio, nós vamos ter, sim, um monopólio regional exercido por uma empresa multinacional. Assim como o deputado Pepe Vargas falou agora há pouco, nós vamos estar sobre um monopólio regional do setor elétrico de uma estatal chinesa. Então, onde raios está esse conjunto de pessoas que fala sobre a questão da privatização, que não tem que ser do Estado, se, afinal de contas, o atual governador está entregando o sistema elétrico do Estado do Rio Grande do Sul para uma estatal chinesa? Que responsabilidade tem um governo desse daí? Porque, afinal de contas, se a gente quer a nossa indústria produzindo, nós precisamos de eletricidade.
A nossa matriz de transporte no Rio Grande do Sul e no Brasil, ela é vinculada ao setor rodoviário. Por conta disso, nós precisamos de diesel, gasolina, que são fundamentais para transportar os nossos produtos. Se nós entregamos para mãos de privadas que não têm o interesse nacional, como é que nós vamos querer que o país se desenvolva? O Rio Grande do Sul pode muito bem se tornar, daqui a alguns anos, daqui a poucos anos, o que aconteceu no Amapá agora, há poucos dias atrás. Por falta de investimento, rompe-se uma linha de transmissão de Itaipu, Rio Grande do Sul, e acabou o estado do Rio Grande do Sul. Nós já tivemos um apagão desses por conta de algum temporal. E por que não? E por que não uma empresa que compre a refinaria não pode dizer que não refino mais no Rio Grande do Sul? Eu vou importar dos Estados Unidos, que é o que esse governo está propiciando, se podem olhar todas as informações que tem. Nunca se importou tanto derivados dos Estados Unidos como nos últimos 2 anos. Nós vamos virar consumidores dos Estados Unidos. Então, a gente tira o nosso petróleo do pré-sal, que nós tivemos muita dificuldade para ir lá buscar, entregamos para os Estados Unidos, eles refinam e nos vendem os produtos mais caros. E só não podemos esquecer do seguinte: se daqui a 50 anos a gente não tiver carro andando a gasolina ou caminhão andando a diesel, os aviões não andarão com motores elétricos. Eles precisarão de um derivado de petróleo para transportar. E outra coisa, os mais de 3.000 produtos que são produzidos, derivados da indústria, do refino do petróleo, eles serão produzidos ainda em menor volume, mas também terão que ser produzidos. Porque hoje, se a gente olhar na volta de qualquer um de nós aqui, não tem um produto, uma coisa, um livro, uma camisa, um óculos que não tenha um derivado de petróleo. Então, o que está se fazendo é colocando na mão de empresas que não têm um interesse nacional de desenvolver a nossa indústria a responsabilidade de administrar o nosso futuro e as nossas indústrias. É isso que está se fazendo. Então, o governador Tarso Genro, daqui a pouquinho tem outra live, porque agora nós vivemos o tempo das lives. E eu queria lhe perguntar o seguinte: o senhor que é um homem sempre de análise e muito franco, em determinado momento, a imagem da Petrobras foi um tanto sacudida pelas denúncias, pelos escândalos. A Petrobras está recuperada? Houve muita injustiça em relação à Petrobras? Ou houve até mesmo um processo para desqualificar e poder vender? Ou simplesmente também houve coisa a reprovar? Eu penso, Juremir, e meus companheiros de conversa aqui de live, que há uma mudança na forma pela qual se compõe a opinião pública hoje no país. Não é mais a mesma de 30, 40 anos atrás, né, dos anos, vamos dizer assim, mais politizados e politizantes do país. Isto é um fenômeno mundial. Né? Há uma articulação política mundial, né, que parte de uma hegemonia do capital financeiro sobre os estados, o domínio que eles têm dos bancos centrais, a conexão de interesses que eles preservam e arranjam e rearranjam frequentemente em função do controle que eles têm sobre a dívida pública dos países intermediários. Essa mudança no processo de formação da opinião, ela teve um marco importante aqui no Rio Grande do Sul. Foi o governo Brito. Eu não sei se vocês se lembram, naquela oportunidade, uma das estruturas de comunicação mais importantes aqui do Estado comandou uma articulação política privatista aqui no Estado, que envolveu grande parte das forças políticas, das forças organizadas, e comoveu a opinião pública no sentido de que não há outra saída para o Estado brasileiro do que a privatização. Né? O governador Brito chegou a ser
homenageado como homem de vendas, né? Um grande festejo cívico lá na Federação. O homem de vendas, não me lembro qual é o ano, um dos anos do seu governo, né? Vendendo bens públicos, desmantelando a estrutura pública, né? Com todas as consequências que isso aí terminou, né? Se formou depois. Vocês podem verificar que os grandes meios de comunicação nacionais, sem exceção, eu não estou falando aqui de jornalistas excepcionais, que a grande parte deles tem, né, e que tem consciência cívica e consciência política, todos eles fazem um jogo harmônico e combinado. Você traduz em 2 processos informativos absolutamente coerentes entre si, né? É que existe um movimento mundial de desestatização e de redução das funções do Estado que nós devemos obedecer. E o segundo movimento é que, fora do processo de venda das estatais, não há como fazer o Estado ser ágil e funcionar. Bom, não preciso dizer que tudo isso acontece ao contrário, né? Tanto é que os grandes movimentos de desestatização que ocorreram, agora o Olívio falava da água, na Inglaterra, estão revertendo hoje. Estão reestatizando, né? Os trens na Inglaterra também foram privatizados, todos estão voltando a serem estatizados e colocados sob controle público, de diversas formas, não necessariamente transformando em empresas estatais. Então, há uma ideologia de formação de opinião serva e imbecilizada para esses fetiches criados mundialmente. E essa imbecilização, ela atinge, lamentavelmente, os setores mais empobrecidos da população. Como é que você vai conceber, por exemplo, né, essa mudança, por exemplo, que houve na votação aqui em Porto Alegre nos últimos dias, né? 2 dias por inteiro, um caminhão do PMDB passou espalhando na cidade que a Manuela ia obrigar a população de baixa renda a comer carne de cachorro. E as pessoas acreditaram nisso. As pessoas acreditaram na cloroquina. Acreditam, grande parte dessas pessoas, do povo, das classes trabalhadoras, hoje dispersas, fragmentadas, sem os seus sindicatos, desempregadas, desesperadas, acreditam que o Bolsonaro é uma figura ímpar, enquanto que, na verdade, ele é um psicopata que governa o país. E que não tem, inclusive, o talento de outros psicopatas e outras eras governaram estados nacionais, como o Estado alemão e o Estado italiano. Então, esses mecanismos de dominação, que antes eram puramente coercitivos através da força física, dos golpes militares, das intervenções militares dos Estados Unidos, né, nas relações de força que a polícia impunha na comunidade, hoje eles já são desnecessários. Esse processo de dominação se faz por uma autoescravização que a população faz, população de baixa renda, grande parte dela, na formação da sua própria opinião. Então, eu ouso dizer, inclusive, que se fosse colocado em votação, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, se a CE deveria ser privatizada, eles fariam uma campanha tão bem estruturada, tão bem feita, comprovando que eu, o Olívio e o Colares, que fomos responsáveis pela degradação da CE, e que ela tem que ser privatizada. Eu acho que a maioria da população votaria a favor disso. Então, é uma nova forma, né, de estruturação mental das massas que o proto-fascismo, na pós-modernidade, está conseguindo fazer. Como é que nós vamos sair dessa? Nós vamos sair dessas se ocorrerem grandes convulsões. Ontem saiu uma pesquisa, né, não me lembro de qual é a empresa que a fez, que disse o seguinte: olha, as classes ricas, que eles chamam, rico para eles é quem ganha mais de 6, 7 mil reais. Né? É assim que eles qualificam, para dividir a sociedade. Tem os ricos, que pega 10% da população, que ganha isso aí, e os muito ricos, que são 0,5% da população, que controla 50% da renda nacional. Tá? Mas eles dizem, os ricos estão se desgostando com o Bolsonaro. Mas no meio da pobreza, da dispersão, da fragmentação, do desemprego, da humilhação que essas pessoas vivem no cotidiano, elas estabelecem uma
né, uma adoração ao Bolsonaro, porque ele representa o contra-sistema, ele representa uma resposta àquele sistema político degradado que nós tínhamos, e agora está pior, né, onde os políticos tradicionais manipulavam a opinião pública através da dominação econômica que eles tinham das eleições e através das relações reais de poder que se instalam a partir das grandes empresas, dos grandes monopólios privados, da dominação do processo informativo. Né? Então, se nós tivermos o ano que vem, e aí vamos falar da Petrobras, né? Se nós tivermos o ano que vem grandes movimentações de massa dos famintos, dos desesperados, que começarem a atacar supermercados para comer, para dar comida para os seus filhos, quando se esgotarem, né, essas formas de convencimento tradicional, a esquerda tem que estar preparada para falar com eles e dizer como é que você sai dessa crise. E a esquerda está fragmentada. Ela também, hoje, não teria condições de fazer isso, né, para estabelecer uma nova relação de empatia com essas, né, com essas classes trabalhadoras dispersas, como eu chamo, que hoje são a maioria da população. A maioria da população não está em torno dos sindicatos, não está lutando pelo restabelecimento do monopólio estatal do petróleo. Fizeram uma brutal reforma trabalhista, né, pela direita, pela desmontagem da legislação trabalhista, e a mobilização operária foi próxima de zero. Então, o que tem nesse mundo novo que está aí? Mais violento, mais escravista, né, que tem um mentecapto na presidência da República, né, que mente todos os dias, que debocha da morte todos os dias, e nada acontece. Nós, da esquerda, temos que desvendar esses fenômenos novos da dominação e nos unificar. Senão vai a Petrobras e vai tudo atrás. Vai tudo atrás. A ponto, né, de formar dentro do Estado brasileiro um grande agrupamento político comandado por meia dúzia de grandes empresas monopolistas, nacionais, internacionais, privadas, né, combinada com os meios de comunicação e com a classe média alta. Com a grande classe média alta que não tem nenhum sentido patriótico. Pode morar aqui no Brasil, né, mas está com os olhos lá em Miami. Acha que fazer compras em Miami e visitar a Disneylândia, né, é a maior satisfação da sua vida. Então, é esse o país que nós estamos vivendo hoje. Esse é um desastrado país. Então, nós temos que nos preocupar, porque as nossas oportunidades virão pela própria miséria moral, política e social que eles estão criando nesse país. Né? E vai começar. Em algum momento vai começar essa movimentação. Mas nós temos que estar prontos para darmos respostas. Né? Então, eu deixo aqui a minha mensagem, o meu abraço aí aos companheiros e companheira Miriam, sindicalistas que nos convidaram para esse debate. E, para mim, é uma grande satisfação. Eu sou um advogado sindical. Eu me formei como advogado sindical sobre a batuta desse bigodudo que estava aqui, que era o meu patrão, como presidente do sindicato. Né? Que foi um exemplo de sindicalista combativo, limpo, de consciência limpa, de vocação política, né, para o mundo do trabalho, como ele sempre se comportou. Então, vamos nos preparar, né, porque não vai ser em processos eleitorais que nós vamos reverter isso. Né? Os processos eleitorais são importantes, são momentos de conscientização, mas esses eles manipulam como querem. Como querem. Né? E já estão preocupados agora com o próximo passo. Né? Veja que esse rapaz que se elegeu agora prefeito em Porto Alegre, né, é um mentiroso de primeira categoria. Né? É um sujeito que agora que o Estado está quebrado, né? O PMDB sempre fez aumentos de impostos toda a sua vida. Sempre levou, né, a uma situação limite o Estado e fez aumento de impostos. Agora que o Estado realmente precisa aumentar os impostos, né, para poder aguentar minimamente essa retração brutal da economia, né, causada também pela incompetência deles, né, e causada pela pandemia também, ele é contra o aumento de impostos. Ele já quer sabotar os seus próprios companheiros de ontem, porque já está pensando na eleição, né, provavelmente de 2022 e 2024. Então, é essa turma que está controlando o país hoje. Não é de graça que ele se tornou também um bolsonarista de última hora, né? Está lá babando no Bolsonaro, né, dizendo que é um grande presidente que vai ajudar Porto Alegre. Não vai ajudar.
né? Não vai ajudar, porque o Bolsonaro não precisa deles. O Bolsonaro tem a própria personalidade fascista dele, magnetizante desse setor de massas que está sob controle dos grandes meios de comunicação. É isso que eu acho que nós temos que aprender, né? Para apostar numa grande rebelião de massas no país, que leve ao limite o governo Bolsonaro e que ele depois legalmente seja deposto, através do impeachment, ou através de uma declaração judicial do Supremo que ele está contido naqueles pressupostos do Código Civil, que ele é um dos loucos de todo o gênero, que não podem, né, assumir funções públicas. Então, fica um abraço. Muito obrigado, governador Tarso Genro. Nós estamos encaminhando agora para o final. Quero ouvir o deputado Elvino Bongás sobre as ações da frente parlamentar. O que dá para fazer ainda? O que é possível tentar para reverter a situação, deputado Elvino Bongás? Juremir, quero dar uma notícia deste momento do Senado da República. Nós tivemos essa semana um desastre na votação do Fundeb. Todos vocês acompanharam que o recurso público, pela votação dos destaques realizados na Câmara dos Deputados, pela turma do governo bolsonarista, que são realmente, como o Tarso disse, os imbecis, eles colocaram recurso público para empresa, para escolas confessionais, escolas privadas, Sistema S, enfim, que tem outros recursos e outros convênios. O Fundeb é para a escola pública. O Senado, neste momento, acaba de votar o relatório inicial, que nós havíamos acordado com o relator, com o Rigoni, sem os destaques. Isso significa que é um Fundeb dinheiro para escolas públicas. E nós, na quinta-feira, vamos ter que apreciar novamente, ratificar, então, a decisão do Senado ou ratificar a decisão anterior do desastre, que foi a votação na Câmara. Então, essa notícia é de agora, de votação do Senado. E é nesse sentido, Juremir, que eu quero me somar ao que o nosso companheiro Tarso Genro disse. Nós temos que ter força social, popular, e fazer, obviamente, todas as disputas no parlamento, no judiciário, em todos os órgãos. Mas sem pressão externa, eu também não acredito em mudança. Sem pressão externa, eu não acredito em mudança. Neste sentido, nós temos que passar, e aí essa é a minha última participação, que eu quero agradecer também a muita oportunidade, para poder mostrar a falácia do argumento, que quando as pessoas falam em privatizar, as pessoas associam uma falácia de que teria empresas vindo investir. E quando falam em investir na Refap, tipo, seria a construção de uma outra Refap. Então, nós teríamos duas Refaps, teria uma concorrência, e daí o preço do consumidor, do combustível, seria mais barato para as pessoas. Se vão privatizar um duto, um transporte, né? Teria, então, mais um duto sendo construído, então daria obra na construção civil e assim por diante. Mentira. Nessas áreas, tem uma coisa que se chama monopólio natural, monopólio regional. Não vai vir uma outra Refap. Vai ser esta Refap enfraquecida na mão de uma empresa privada que pode não mais fazer o refino, que é onde agrega renda. Aí está o detalhe. Aí que agrega renda. E poderá não ter mais. Não terá no transporte uma outra construção de outro duto para dar mão de obra, construção civil. Não vai acontecer, porque são monopólios naturais, esses monopólios regionais. Então, esta é o grande debate, porque a imbecilidade, usando o termo que o Tarso usou, das pessoas fanáticas da privatização, é exatamente colocar esta mentira na roda, como se isso fosse um novo investimento, atração de novos investimentos. E essa é a grande falácia, que com todas as reformas que foram feitas no Brasil, desde o tempo do golpe, os desinvestimentos, sempre teve essa falácia. Vai atrair capital externo. E todas elas caíram por terra. Não houve e não haverá investimento externo. Então, acho que esse é o tema, eles vêm aqui para usurpar, e não para investir aqui. Então, acho que essa é a minha contribuição, parabenizando. Rememorizar significa colocar a palavra de ordem da reestatização. Se o mundo está reestatizando, aqui tem uma experiência concreta, e essa é a palavra de ordem. E ela tem que combinar com ações sociais, populares, com as nossas ações no parlamento, no judiciário, né? E, quiçá, com governos que não colocam
coloquem a privatização como prioridade, mas o desenvolvimento e os investimentos como prioridade. Essa é a grande tarefa. Eu acho que o Sindipetro FUP está dando mais uma grande contribuição. É uma honra para todos nós. Um grande abraço. Muito obrigado. Valeu, Elvino Bolgar. Já vou passar a palavra para a Miriam encerrar, mas antes uma saudação final aí do ex-governador Olívio Dutra. Meus cumprimentos a todos vocês, companheiros e companheiras aqui, Juremir, por essa coordenação, companheira Miriam, Maia, Petro, companheiros Pepe, o Tarso, o Elvino, enfim. E à distância também, tenho certeza que o Polares deve estar assistindo. O pensamento democrático aí do Rio Grande deve ter também dado mais tempo para assistir essa nossa charla, essa nossa conversa. Mas eu volto a dizer que esse é um tema da maior importância na discussão do Estado de Direito Democrático. O Estado, para funcionar bem para a maioria, tem que estar sob controle público e não sob controle privado, particular ou pessoal de ninguém. Isso significa que a política tem que ser a construção do bem comum, do protagonismo das pessoas. Isso é um papel não só dos partidos políticos, principalmente no campo popular democrático, mas também nos movimentos sociais, populares, comunitários, enfim. Eu vejo vida na sociedade, mas de baixo para cima, isso pediu, e não esperar que de cima para baixo aconteça alguma coisa que altere esse quadro gerado pelo Walter, lá de 2016. Então, é preciso retomar um processo de qualificação da democracia, onde não cabe a privatização de empresas estratégicas e as suas subsidiárias, como o caso da Petrobras, a questão energética, e é o caso também da ciência, da tecnologia, da pesquisa, do controle, da ação estatal, que ela passe a ser mais eficaz, mais abrangente na base da sociedade. O Estado tem que ter estrutura para isso. Então, tem que ter funcionalismo público, que chegue pela porta da frente, não dos fundos, porta da frente são os concursos, e ingresse nessas suas atividades e ali seja valorizado, respeitado com salário digno e também se aperfeiçoando permanentemente. A ciência, a tecnologia, as novas formas de atuar, de agir, o Estado tem que prestar mais e melhores serviços na área da saúde, da educação, da infraestrutura, não se meter na cultura para dizer o que o artista, o intelectual, tem que produzir para ser considerado arte. Não, aí tem que predominar a liberdade. Ali tem que predominar um pensamento libertário, como, aliás, tem que predominar numa sociedade que aspira a um mundo de justiça, igualdade e fraternidade. Não pode ter alguém que diga de cima para baixo o que tem que fazer ou não fazer. Então, o Estado de Direito Democrático tem as suas estruturas legais, a Constituição, as constituições estaduais, os municípios também têm a sua estrutura legal básica, em decorrência dela tem outras leis, e é preciso que os três poderes, executivo, legislativo, judiciário, nos três níveis, municipal, estadual e federal, atuem de forma a que não estejam dentro de uma redoma, cada uma na sua redoma, e se batendo. Não. E aí, para isso acontecer, nós, o povo, tu, eu, tantos outros, milhares de pessoas, independente da sua capacidade de verbalizar ou não a sua ideia, serem sujeito e não objeto da política. Esse governo que está aí quer que todos nós sejamos objetos. Aquele que pensar diferente, aquele que estiver fazendo uma leitura, que é a leitura que contesta, a leitura que critica, que formula ideias, esse já é um sujeito perigoso. Ora, isso é apostar na ignorância. E isso é não estimular os valores que as pessoas, uma vez se apropriando deles, são sujeitos e não mais objetos da política. Então, a política
é a construção do bem comum com o protagonismo das pessoas. Não precisa ser, né, membro do executivo, do legislativo, do judiciário, cargo daqui e dali, né, para ser político. Cada uma de nós são seres políticos. Vamos exercer isso. Né? E eu acho que o sindicato, o sindicalismo, os movimentos sociais são estimuladores desse exercício pleno da cidadania. Né? Tem os seus objetivos, interesses próprios de cada categoria, é importante isso, a partir dali, né, relacionar com os interesses coletivos, sociais, de outras áreas, de outras categorias. Nós estamos vivendo um momento que eu acho que é rico, na medida em que, de baixo para cima, as coisas vão acontecer, e não para repetir erros, né, para tirar experiências e avançar mais, no sentido de que a democracia, para nós, não é uma tática episódica, né? Não serve esta, vamos garanti-la. Não, a democracia é algo que se aperfeiçoa permanentemente. Portanto, para nós, a democracia é um objetivo estratégico, tem que estar sempre sendo aperfeiçoada. E aí não é de cima para baixo, é aperfeiçoada com a ampliação da participação cidadã, o controle público da coisa pública, exercida por espaços onde o cidadão, a cidadã, possa opinar, discordar, concordar, se mobilizar, se organizar. Então, sem isso, evidentemente, predomina a ideia de cima para baixo. O Estado é mínimo para a maioria e máximo para os interesses privados. Não a ideia de um Estado democrático, de direito, que atenda os objetivos sociais de um mundo, né, em que nós possamos viver de forma holística com a natureza e conosco mesmo, não tem essa coisa de privatizar as funções estratégicas do Estado e, particularmente, entregar para os interesses privados riquezas fundamentais que tem que estar gerando renda para o Estado investir mais em saúde, educação, infraestrutura, ciência, pesquisa, e tanta coisa importante que faz a vida ser digna de ser vivida. Boa luta, tudo de bom. Obrigado, governador Olívio Dutra. Muito obrigado pela sua participação. E muito obrigado, governador Olívio Dutra, pela sua participação. Passo, então, a palavra para a Miriam, para o encerramento da nossa live. Miriam, por favor. Bem, né, só me resta agradecer, em nome do Sindipetro, em nome da Federação Única dos Petroleiros, a participação, né, dos ex-governadores, dos nossos deputados aí que estão puxando essa luta contra a privatização, essa luta pela permanência da Petrobras como uma empresa de caráter nacional, né, porque a campanha Petrobras fica, ela fica no RS, fica no Paraná, fica em Minas Gerais, fica na Bahia, porque o objetivo dessa gestão é transformar a Petrobras numa empresa de 2 estados, ou 3, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Né? Então, nós, como representante de trabalhadores e representante, sim, da classe trabalhadora, né, a gente tem essa consciência de que a Petrobras ela é uma empresa que pode e deve servir ao povo brasileiro de diversas formas, sendo a propulsora do desenvolvimento, como nós já vimos há alguns anos atrás, né? Como já foi dito aqui, a questão da geração de empregos, do polo naval, né? Todo o desenvolvimento, toda a tecnologia que foi desenvolvida para a exploração do pré-sal é tecnologia da Petrobras. A gente não precisou importar, a gente desenvolveu essa tecnologia aqui. Outras empresas não investiram nisso, como gostam de dizer, né, que tem que ser a empresa privada. A Shell desistiu, por exemplo, né, começou a ficar muito caro e desistiu. Então, esse é o nosso papel aqui como dirigentes sindicais, não é simplesmente defender uma pauta corporativa, pelo contrário, é a gente ter essa consciência da classe trabalhadora de que nós precisamos ter emprego, de que nós precisamos ter distribuição de renda e nós precisamos de empregos na área tecnológica. E a Petrobras e outras empresas estatais têm a plena condição de fazer isso pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras brasileiras. Então, as falas aqui do Olívio, do Tarso, refletem muito
né, todo esse papel que a gente defende para que as empresas estatais façam no nosso país. E agradecer a todos também que acompanharam a nossa live, que assistiram a nossa live, que curtiram, que compartilharam, que colocaram aqui os comentários, porque é dessa forma que a gente vai continuar a nossa luta para que a Petrobras continue sendo essa empresa de desenvolvimento para o nosso país. É isso, obrigada, e agradecer, né, Juremir, né, a tua brilhante condução aí da nossa live, e esperamos ter outras, e de preferência com notícias boas, né? É isso. Valeu, obrigado, até uma próxima. Abraço a todos. Boa noite.